Quer uma dica rápida para sua carreira? Nunca aceita uma proposta de emprego PJ. É isso mesmo que você ouviu. Ah, quero ser PJ, Johnny, quero pagar menos imposto. Vai fazer merda com a sua carreira, vai fazer. E eu vou te explicar nesse vídeo o porquê disso. E aqui a gente tem que fazer já uma distinção do que eu tô falando. Tem o PJ, que é um prestador de serviço, um freelancer que presta um serviço para diferentes empresas, um social media, até programador, a gente consegue estressar bastante isso. Entretanto, a gente tem um outro caso do PJ, que é quando aquela empresa, malandramente, quer chegar e falar assim, quero pagar menos imposto. Não vou contratar o cara CLT, porque o custo é muito alto, e vou contratar ele como um prestador de serviço. Ele vai me emitir uma nota fiscal todo mês, com o mesmo valor, e eu vou contratá-lo e fazer com que ele trabalhe exatamente igual como se ele trabalhasse CLT. Isso é legal? Não é legal, velho. Eu sou advogado, sou formado em direito? Não sou. Mas, se esse modelo é feito para simplesmente esquivar de impostos, não é um modelo que é legal. Eu não falo nem legal no verbo da lei. Legal de porra, não é da hora fazer isso, não é uma empresa que eu quero trabalhar, essa empresa já tá pensando em desviar imposto desse jeito. Porque, querendo ou não, segurança trabalhista, aí você pode ter qualquer ideologia, irmão. Foi uma conquista que nós, meros proletariados, e aí meu vocabulário não tá sendo tão imparcial, a gente conquistou isso por algum motivo. Porque as empresas, em muitos momentos, demitem a gente sem razão e a gente tem que ter direitos garantidos uma vez que a gente está prestando serviço para uma empresa. A gente está vendendo a nossa hora do trabalho. Então, a gente ter uma segurancinha é muito importante. Por isso foi criado a carteira de trabalho, CLT. Direitos, tem imposto? Tem. É o ideal? Não é o ideal. A gente sabe que poderia ajustar para evitar o desemprego, para as empresas não sofrerem tanto processo trabalhista, que no Brasil é exagerado. Tudo isso eu sei. Mas por que eu acho que você não deveria ser PJ? Eu fui PJ, eu passei por isso. Eu sempre trabalhei em empresas e eu comecei a trabalhar CLT, padrão. E aí, um dia, me apareceu uma empresa falando assim, Dionizão, tá aqui ó, uma lapada de dinheiro pra você, PJ, líquido na sua mão vai sobrar pra caralho. Eu falei, meu, é isso. Eu todo liberalzinho, na minha época, ANCAP, falei, é isso, vou virar PJ, não vou pagar mais imposto de renda, tô felizão. Irmão, o que eu me ferrei com isso, não tá brincando. Por quê? Primeiro, eu gosto de um termo que é muito startupeiro, e me perdoem, que é o red flag, é a bandeira vermelha. É uma sinalização negativa. Toda vez que a empresa agora me olha para me contratar PJ, eu já olho estranho. Eu já falo, isso é um sinalzinho, uma red flag estranha. Eu já fico com o pé atrás da empresa. Pé atrás é uma boa tradução. Por quê? Normalmente, pelo menos a experiência que eu tive na empresa PJ foi terrível. Terrível. Nossa, foi o pior emprego que eu já tive disparado. Disparado. E lá, você tem eu vou começar com os contras primeiro, né? Uma insegurança na sua estabilidade muito grande. Porque como você é um prestador de serviço, você simplesmente é como se fosse um contratado para prestar um serviço naquele mês. E se a pessoa não estiver mais gostando do seu serviço, ela vai lá, te desliga na hora, sem nenhum tipo de rescisão, sem nenhum tipo de benefício, seguro-desemprego que você poderia ter caso você fosse CLT. Então a instabilidade da pessoa simplesmente te desligar, e ela não precisa de motivo, não precisa de justa causa, não tem absolutamente nada, é muito grande. E por isso que eu falo, quando eu estou falando de PJ, é no caso da empresa te tratar como um funcionário CLT. Te tratar. E isso é contra a lei também. Normalmente, o cara contrata PJ falando assim, ó, você tem que trabalhar das 9 às 18. Não pode delimitar o horário num trabalho PJ. Eu tô prestando serviço. Se eu prestar qualquer horário do dia, tá bom. E daí também tem outras questões que eu tô te botando em reuniões uma semana que a gente vai ter o weekly, que é uma coisa que a gente fala muito em startups, uma reunião semanal toda terça-feira às 11 da manhã. Mas como assim? Eu tenho que estar ali 11 da manhã, sendo que eu sou um prestador de serviço? Eu tenho uma agenda flexível. Então você está sendo contratado como um trabalho CLT, só que pagando menos imposto. Então, essa instabilidade que gera, e principalmente que eu trabalho na área de vendas, se você não vende, você é demitido. E a empresa pode cortar a qualquer momento, uma área instável, uma área que depende muito da sua performance, e é muito claro se você está performando bem ou mal. Tirando isso, a gente tem aquela questão que é pagar imposto.
Porque, por um lado, no CLT, o imposto já é descontado na folha, super rápido, super tranquilo, não tem muita burocracia. Quando você é PJ, amigão, você vai ter que abrir um CNPJ, primeiro uma MEI ou um CNPJ, uma ME, caso o seu faturamento passe de 80 mil no ano, por aí. Que daí você vai ter que contratar um contador. Aí já começa o custo do contador. Você pode utilizar, e é uma boa dica para quem é PJ, utilizar plataformas como a Contabilizei, não é patrocinado esse vídeo. Tem outras também que fazem esse serviço, que é um contador virtual, que você paga uma mensalidade, mas que também é um custo, que você vai ter como se fosse um imposto. E nisso, nessa brincadeira aí, você vai ter que emitir nota fiscal. E todo mês você vai ter que pagar o DAS, não sei, DARF, algum impostozinho aí que é para você pagar mensalmente sobre a renda que você teve. O legal é que você pode pagar o Prolabore, que é como se fosse o salário mínimo, como se você estivesse retirando um salário mínimo, e o resto você tira como dividendo. E dividendo no Brasil não é tributado, ou seja, um lado bom, vai sobrar uma grana na sua mão. A priori, quando você faz as contas no papel, você ganha mais no líquido do que você ganharia no PJ, porque o valor tributado como salário está sobre o salário mínimo, que é um valor muito mais baixo, uma cota de acho que 6%, 6 a 11%, eu não lembro direito. E o resto do dinheiro você tira como dividendo, sem imposto, mano, cai uma grana na sua mão que você nunca viu antes. E você acha isso bom, você começa a se iludir. Mas tem esses outros pontos da instabilidade que acabam tendo esse custo adicional. E olha que eu vou te passar uma dica muito boa no final desse vídeo, tá? Então não sai ainda, porque apesar dos prós e contras, tem uma dica no final que é fundamental você lembrar. Um caso positivo é caso você preste serviço para mais de uma empresa. Caso você consiga trabalhar para uma, duas empresas, aí já começa talvez fazer sentido dependendo da renda que você vai ter. Só que toma muito cuidado com isso, porque da empresa que eu trabalhei PJ, no contrato tinha que eu era um funcionário exclusivo deles, que eu não podia ter outras prestações de serviço nesse meio termo. Então toma muito cuidado com o contrato. Eu não sei nem se essa cláusula que botaram no meu contrato era legal naquele momento. Por sorte eu saí, voltei ao regime CLT. Mas tem que tomar muito cuidado às exigências que essa empresa faz, porque para quebrar o contrato com você, eles não precisam de muita coisa. E também a gente pode falar dos vários benefícios de ser CLT, que você tem como que você tem que botar na conta, né? O vale transporte, o vale alimentação, plano de saúde. Eu vejo que muitas pessoas não botam nessa conta do PJ, que ele vai ter que pagar isso por fora. Algumas empresas PJ oferecem já esse benefício adicional que eles mesmos custeiam. Mas não esqueça de verificar essa conta, porque com tudo isso, se você botar essas três coisas na conta que você teria no CLT que você não tem, mais os impostos que é difícil calcular, e você tem umas taxazinhas de prefeitura anuais que é bizarro. Meu, eu recebi umas cartas do nada, paga esse imposto. Aí eu entrava no Google para ver se eu tinha que pagar, e era uma carta que era meio que um sindicato, que era opcional pagar, e muita gente cai nessa pegadinha. Mas tem taxa de fiscalização da sua empresa, do seu endereço, pequenas taxas. Quando você vai botando na conta, não vale a pena você acabar sendo PJ ao invés de CLT pelas taxas que você está pagando. E aí a minha dica é, dado todo esse contexto, você pode sim ser PJ, caso a oportunidade te dê um valor financeiro muito maior. Eu diria que para mim, para eu ser PJ hoje, eu tinha que ganhar de 50% a 70% do meu salário a mais para eu trabalhar PJ. Então isso seria o ideal para mim. Então se eu ganho 5 mil hoje, eu teria que ganhar 8, 9, 10 mil reais para começar a cogitar a ser PJ. E eu digo que isso talvez mexeria comigo, talvez, tá? Quanto mais dinheiro, mais fácil de ter, mas é muito custo e o trabalho de se fazer, o dia a dia é pesado, sabe? Você sabe que você tem uma insegurança por trás, que você pode ser demitido a qualquer momento. E se eu fosse recomendar para qualquer pessoa, não seja PJ. É claro que cada um tem nossas nuances, nossas especificidades. Eu tô falando para um caso muito específico aqui dessa empresa que quer te contratar como PJ ao invés de CLT para esquivar de impostos. E é isso que você tem que estar sempre alerta, porque o que mais tem hoje em vagas do LinkedIn, grupos de vagas em Facebook, LinkedIn, essas coisas, são pessoas que querem contratar pessoas PJ pagando um salário ruim. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar aí para vocês assistirem depois, que é um vídeo mais de comédia, reagindo às vagas do antitrampo. Vagas absurdas, assim, que a gente racha o bico só de ver. Mas tinha umas ali que era sério, mano. Tipo, tinha uma que contratava PJ, uma pessoa por R$4.400. Pô, isso é equivalente a um salário mínimo. É claro que líquido na conta da pessoa vai sobrar mais dinheiro, vai sobrar ali pra ela
uns 3 mil reais. Só que toda a insegurança trabalhista, se essa pessoa for demitida, não vai ter um FGTS, não vai ter como participar do programa Minha Casa Minha Vida. Tem várias nuances que a gente vai trabalhando que quando a gente bota na conta, no papel, olhando todas as informações, e aí tem muita assimetria de informação, muitas informações que a gente não tem na nossa cabeça por não ter conhecimento dessa parte mais burocrática, que a gente acaba tomando decisões erradas achando que é uma decisão certa. Esse vídeo é para te alertar. Deixa as suas opiniões aí, seria PJ numa empresa? Vamos abrir essa discussão aqui embaixo e eu vou deixar o vídeo agora reagindo às piores vagas de emprego para você se divertir um pouco, né? Esse canal também tem zoeira, beleza? Um abraço.